Olá, segunda-feira, palavra alimento vivo aqui a partir da plataforma YouTube. Vamos ao nosso papo semanal. Como de compromisso foi feito, estar aqui para mais um vídeo. Irmãos, amigos, eu gostaria de, antes mesmo de começar a falar, de chamar a atenção para alguns aspectos desse nosso Em Dia com a Bíblia, né? Assim, a gente sabe que a vida, ela tem um curso natural, ela tem as coisas acontecendo no dia a dia, uma dinâmica, e são coisas N. Mas eu e você, que somos seres espirituais, ou de verdade ligado à videira, como diz ali em 1 Coríntios 5,18, né? Que Deus estava em Cristo nos ligando de volta a Deus, né? Nos restituindo a nossa natureza divina. Porque todos os seres humanos são espirituais, né? É interessante, eu gosto sempre de trazer alguns conceitos, tipo a ciência, ela nos ensina ali por volta da 4ª série, 3ª série, pelo menos no meu tempo foi assim, que o homem é um animal, faz parte do reino animal, existem reinos na Terra, é o reino animal, o reino natural e a litosfera, né? E o reino animal, o homem é um ser que pensa, raciocina, nasce, cresce, reproduz e morre. Ok, esse é o ciclo de verdade para todo animal. Mas nós, os homens, não cremos assim depois de regenerados, porque nós entramos na realidade da criação. E entendendo a realidade da criação, nós aprendemos que somos seres espirituais, ok? Então aí, a nosso respeito, além desse conceito de nascer, crescer, reproduzir e morrer, existe o conceito de estar numa eternidade com o Criador. Esse é o conceito para nós que somos filhos de Deus e que somos regenerados espiritualmente, né? Agora, a ciência, os intelectuais, os eruditos, aqueles que se dizem ateu, que se dizem fora dessa realidade de crer, eles dizem que creem na evolução do ser. O ser, ele vem sendo evoluído ao longo do tempo e passa por processos. E nós estamos vivendo, segundo eles, um tempo de evolução. Ok, eu não vou entrar nessa batalha, isso é algo que vem se rolando ao longo do tempo. É muita crítica com relação a nós da fé, até que nós somos chamados, né? Nós somos identificados como criacionistas, aqueles que creem na criação. E em cima disso, existem alguns comentários até de forma crítica, né, e jocosa, mas não é essa a situação. O que eu quero falar é que o nosso enfoque aqui no nosso canal e nesse trabalho especificamente aqui no YouTube, chamado Em Dia com a Bíblia, nós precisamos entender as coisas que estão acontecendo, assim como diversos canais aí de ateus, de qualquer outra declaração de fé que tenha, eu não vou entrar nesse mérito, eles falam do que está acontecendo dia a dia, de situações que se levantam, de polêmica, de vários assuntos. A gente achou legal fazer também um programa nesse formato, só que procurando ver, tentando pelo menos entender o que está acontecendo hoje em dia, qual é o fato que está decorrendo de acordo com a Bíblia. Em dia, não só com o natural, mas com o espiritual de Deus. Isso é que nos guia, tá bom? Então, nesse sentido, eu quero lhe pedir essa ajuda, esse apoio. Você que me segue, você que está comigo aí, prestigia nosso trabalho, nossos vídeos aqui. Tem os comentários, coloca um comentário. Ô irmão Jean, ô pastor Jean, vamos falar sobre determinado assunto que está acontecendo. Olha isso que aconteceu essa semana, ou isso que tem acontecido ao longo do tempo e as pessoas não falam. Vamos fazer isso? Compartilha com alguém, de repente as pessoas estão atribuladas, estão amedrontadas,
incrédulas, de repente, por causa de coisas que estão acontecendo, e a Bíblia, ela tem subterfúgio, ela tem meios de nos sustentar, de nos alegrar, de confirmar coisas em nossas vidas. É por isso que precisamos estar em dia com a Bíblia, tá bom? Então eu quero lhe pedir que você comente, compartilhe o vídeo, dê sugestão de assuntos, se inscreva no canal se você não é inscrito, indica para que alguém se inscreva, porque, irmão, nessa hora eu estou pedindo mesmo, estou puxando a sardinha para o meu assado. A gente faz o trabalho, a gente quer ver o Evangelho crescer, o Evangelho avançar, e essa é uma plataforma poderosa para isso, é uma plataforma boa, as pessoas poderem ver alguma coisa da Bíblia também, né? Afinal de contas, a gente sabe que a vida é uma correria, às vezes você faz o seu devocional pela manhã ou à noite, talvez até no seu intervalo do almoço, mas você tem um celular hoje em dia no bolso, uma internet, um pacote básico que seja de dados, você liga ali no ônibus, até no trânsito dirigindo, você bota ali para ir tocando e vai ouvindo uma reflexão, um bate-papo, alguma coisa a respeito da Bíblia. Não é uma coisa boa? Assim, Paulo ele fala lá em Colossenses 3, que se nós somos lá do alto, nós temos que pensar nas coisas do alto. Nós temos que estar ligados nas coisas do alto. Então, lógico, existem N coisas nesse mundo. Mas dedique um tempo. Me prestigie nesse sentido, me ajude, esteja comigo, seja um parceiro. Tá bom? Muito obrigado esse apelo que eu estou fazendo, esse pedido. E vamos entrar então no assunto. Irmão, a Bíblia, ela não traz apoio, ela não traz subterfúgio suficiente, ela não fala propriamente de política, tá bom? Isso é importante que se diga. Beleza, Jesus viveu num tempo político. O Império Romano já era baseado em política. Existia satrapas, governadores, o conselho, o senado romano, perdão. Existia toda essa estrutura. Mas a Bíblia não se preocupou em falar a respeito disso. O que Jesus deixa bem claro é, você tem que honrar, respeitar as autoridades constituídas. Você vê naquela passagem ali, quando Jesus está no templo, e um soldado pergunta, o teu mestre não paga tributo? Tributo é uma coisa política, o tributo é uma coisa de Roma. Porque, segundo a cultura e a vida judaica, não é tributo, meu irmão, é dízimo. É reconhecimento a Deus. É pagar, é devolver a Deus o que é de Deus. Isso não é tributo, isso é dízimo, é reconhecimento, é amor. Agora, na política existem taxações, existem impostos, existem sanções sobre o homem, tudo que ele faz. E de lá para cá o negócio não diminuiu, só aumentou. E aí a política tem as suas decisões, as suas medidas, as suas sanções, como eu falei. Né? A morte de Jesus foi uma morte política. No que se refere a Roma. No que se refere a nós, ao povo judaico e à igreja, é algo profético, espiritual, é tudo que Deus planejou para que acontecesse. Mas o meio pelo qual a morte se deu foi político. Você entende que naquele tempo, naquela época, próximo à crucificação de Cristo, o povo romano dava o quê? Liberdade. Eles davam uma espécie de... Como é que é difícil que se dá no final do ano? Me falhou o termo, me perdoe. Mas eles davam... O povo romano, o governo romano, concedia liberdade a um preso. Dava benefício a alguém que estava sendo punido pelo império. E nesse caso, nós sabemos que quem estava preso, Barrabás. Então, Júlio César, quando ele fala com o Sinédrio, ele diz, eu não posso me meter nessas questões de vocês. Porque ele está dizendo que é rei de vocês, não, para mim não faz diferença. Isso é uma questão de vocês. Mas, nós temos essa prática de liberar um preso. Vocês querem julgar isso? E o povo judeu julga. Quando está ali diante do povo Barrabás e Jesus, é perguntado, então, quem eu libero? Quem eu libero?
Quem eu dou perdão da morte? Barrabás ou Jesus? E o povo, a plebe, o público, a república, ele decide. Barrabás, solta Barrabás e mata Jesus. Amém? Não é uma exegese, isso é apenas uma reflexão para você entender que a política, ela está intrínseca. Ela não está explícita, não está bem explicada e bem colocada, mas ela está ali. E tem diversos versículos lá em Colossenses, lá em Filipenses, Jesus fala, né? Servir aos vossos senhores, como estiver servindo ao próprio Deus, né? Honrai os vossos senhores, fazer tudo sem memoração de contendas. Ele sempre ensina que nós devemos honrar. Paulo diz lá em Romanos, pagai a cada um que lhe é devido. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Então, honra é a Deus. Honra é as autoridades constituídas por Deus. Mas tributos e obediência aqui na terra é a autoridade constituída pelos poderes terrenos, que são poderes políticos, né, irmão? Tem ali também em Romanos 11, falando sobre que toda autoridade, ela é instituída por Deus. Naquele diálogo também de Pilatos e Jesus, é falado a mesma coisa. Sabe que eu tenho poder sobre sua vida, sobre matá-lo ou poupar sua vida? E Jesus fala, nenhum poder é dado se não for do alto. Ou seja, Jesus reconhecia que Pilatos tinha um poder político ali, mas é porque Deus tinha concedido isso, tá bom? Por que eu estou fazendo toda essa reflexão e essa parafrase acerca de textos que venham a confirmar a política? Porque nós vivemos, irmãos, nós dependemos da política e de suas decisões. E assim é uma coisa que os crentes aprenderam durante um longo tempo. Nós não nos metemos em política, nós não falamos acerca de política, nós nem queremos parte com a política. Só que isso é perigoso. E a gente tem visto ao longo da história, por exemplo, a história de Martin Luther King, que é algo lindo, né? Todo mundo viu como é que era. É uma decisão, de certa forma, política. Porque era um grande número de pessoas que viviam naquele lugar e não era respeitado igual dos outros demais, os brancos. Então ele, politicamente, ele fala, tá bom, então não vamos nos separar deles, vamos andar, vamos pagar um preço para mostrar para ele o nosso valor. E de fato você sabe o que aconteceu, que aquela revolução toda, e está marcada na história. E ele tem uma frase célebre e muito conhecida, que é base bíblica, né? Ele falou com as suas palavras, mas tem base bíblica, amém? Então, a política, ela nos influencia diretamente, nós não podemos ignorá-la. Quando nós tentamos dar uma de João sem braço e dizer que não está ligando, nós sofremos com isso. Porque nós temos todo o poder e toda a autoridade de intervir na política. Segundo a própria política e o natural, a partir do voto, a partir de você determinar quem vai estar lá cuidando da política. Mas espiritualmente falando, nós temos poder espiritual para direcionar, para dizer o que vai acontecer com aqueles que estão lá no poder. Em Tiago diz que a oração de um justo, muito surge seus efeitos. E a palavra também diz em Romanos que nós vivemos por fé, de fé em fé. Então a fé tem que se manifestar, tem que ter uma palavra, tem que ter uma voz, tem que dizer o que vai e o que não vai acontecer. Isso não é o poder de uma pessoa específica, do geral, você que está me assistindo, mas de um conjunto, de um todo chamado igreja. Tá bom? Então hoje eu quero chamar a atenção para isso, porque o que é que está acontecendo nesses dias em relação à política, irmão? O mundo está vivendo a pandemia, o caos. A princípio foi aquele terror, aquele medo todo mundo achando até que a Terra ia ser exterminada. Hoje nós estamos vendo que já foi um sem número de pessoas, né? Já passa de 200 milhões de pessoas mortas pelo Covid no mundo todo. Mas existem decisões políticas que precisam ser tomadas. Só que, como é uma coisa chamada política, irmão, os que estão lá para decidir, eles não vão simplesmente decidir aquilo que precisa ser feito na hora, como medida urgente e como demanda necessária para manifestar o bem e cuidar das necessidades do povo. Antes disso, infelizmente,
eles vão para aquela realidade. Cada um busca seu próprio interesse. Cada um milita a sua própria causa. Eles deixam de lado o seu papel e vão ver, em meio a esse caos e essa situação que está acontecendo, em que eles podem locupletar-se, em que eles podem levar vantagem na determinação de procedimentos e de normas e de leis, de coisas que venham viabilizar o que o povo precisa. O que é que o povo precisa? Assistência da política, do Estado. É a auxílio emergencial, é uma ajuda, é a vacina. Está tudo nas mãos da política. Porém, a igreja tem autoridade e poder para influenciar. Quando imaginamos nós, brasileiros, que teríamos na cadeira presidencial um homem que professa sua fé em Deus? Eu não vou discutir as características, não vou discutir aqui o perfil, não vou discutir aqui a capacidade, a ideologia política de Bolsonaro. Não estou aqui para defendê-lo nem para condená-lo. Não, estou citando o nome dele porque ele é o presidente atual. E os outros não tinham, se criam, se eram de alguma forma temente a Deus, não se declaravam publicamente. O tinha como pessoa, mas como político era neutro. O nosso país é laico, é um país neutro, não pode influenciar na religião. Mas isso não quer dizer que o presidente não possa assumir a sua fé, tá bom? Então o Bolsonaro, ele é assumidamente evangélico, ele tem um homem que professa a fé em Deus. E nós cremos que se assim ele professa, assim é. Ele de fato tem demonstrado e tem tido atitudes que parece que estão apontando para o céu, para Deus, como está lá em Mateus 5, do 15 a 17, que é um texto que eu adoro falar. Porque Jesus ordena e ele diz que tudo que fazemos aqui na terra e que nos colocamos, nos posicionamos, precisa ser apontando para o alto. Para que as pessoas vejam o que você está fazendo e glorifiquem a Deus que está no céu, que é o seu Pai. Tá bom? Então vamos entrar no que eu tenho para falar. Nós vimos, a princípio, o Brasil entrando em contato com a Índia, tentando viabilizar acordos, tentando fazer de toda forma de trazer a vacina para o povo. Daí, o que acontece? Se levanta o outro lado político, o outro lado, aí agora eu vou entrar numa seara que eu sou leigo, eu não tenho formação nenhuma, não sou cientista, não tenho conhecimento. Mas, querido, se você tem uma vacina que tem 50% de segurança, tá? E você tem no mercado outra que tem 80% de segurança de eficácia. Mas o que você pode, aquilo que está ao seu alcance agora é de 50%, você precisa tomar posse do que está na sua mão. E não ficar debatendo e segurar e barrar de 50% porque tem que entrar na de 80%. Querido, espera um pouco. 50% é melhor do que nada. Lógico, o ideal é 80%, mas se você não pode de 80%, você vai na de 50%. Mas a política diz o contrário. Não, quer trazer essa aí que não tem eficácia, que não vale. Ou seja, trabalhando contra e não a favor da causa. Esse é o problema. Precisamos estar atentos a isso. E o poder vai fazer o quê? Vai para a rua fazer barulho, como outro tempo a gente viu. Qualquer probleminha, 10 centavos numa passagem, o pessoal criou esse castelo. Foi meses de protesto, quantos bancos quebrados, quantos carros incendiados, quantas vidas prejudicadas por aqueles atos. E gerou o quê? Nada. Continuou o mesmo governo, continuou tudo como Dante no quartel de Abrão. Não, o povo de Deus protesta, o povo de Deus se levanta, o povo de Deus se movimenta de outra forma. Nos posicionamos espiritualmente. Por quê? A Bíblia nos diz aqui, tem um texto poderoso, que fala o seguinte: o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Tá bom? Está aqui. Vamos ver o texto. Não precisamos ficar se movendo, quebrando,
destruindo as coisas. Precisamos nos posicionar positivamente, tá bom? Está aqui o texto. 1 Coríntios. Antes de 1 Coríntios, eu vou fazer diferente. Eu quero trazer um outro texto aqui que a gente separou, que está relacionado a essa situação, que eu falei sobre que o nosso presidente hoje, não vamos só trazer o presidente, que a nossa direção, pode assim dizer, do país, ela tem sido direcionada mais para pessoas temente a Deus, mais para pessoas ligadas ao espiritual. Isso é importante. Está aqui em Provérbios 29. Ó. Provérbios 29 trata da situação de autoridade. E aqui fala assim, ó, Provérbios 29, versículo 2. Está aqui. Quando o justo tem autoridade, o povo se regozija. Mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Essa aqui é a versão King James. Quando o justo tem autoridade, tem poder de decisão, está à frente das coisas, o povo se alegra. Mas quando o ímpio está nessa posição, o povo pranteia, o povo chora, o povo sofre. Tem outra versão aqui também. Essa que eu trouxe foi a versão da King James. Mas a outra versão aqui diz o seguinte: quando os justos, na Almeida, quando os justos se engrandecem, estão em posição de destaque, estão na frente, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Entenda, esse versículo é mais interessante. Eu gosto da King James, é uma palavra mais atualizada. Fala mais com o intelectual, com o jovem, mas essa palavra é poderosa também. Porque quando o justo se engrandece, quem é engrandecido em todas as coisas é Deus. Então, se o justo está se engrandecendo, é porque ele está se aproximando de Deus. Ele está na posição de destaque, de governo, porque Deus está colocando ele lá. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Isso quem faz é Deus. Deus é quem exalta aqueles que se humilha diante dele. Então, quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio impera, está vendo que é diferente? Se engrandecer é as pessoas verem que aquela pessoa é digna e o aceitar, colocar ele em posição de destaque. E imperar é você determinar, você dirigir, você falar e está falando. Então o justo se engrandece, o povo se alegra. É bom ter o domínio desse justo. É bom estar sob o controle sobre as decisões dele. Mas o ímpio, ele impera, ele determina, ele fala e acabou. Quem não tiver de acordo com o que ele quer, vai sofrer sanção, vai sofrer dolo, vai pagar o preço, vai gemer, vai chorar. Esse primeiro texto é poderoso. E o segundo está na 1 Coríntios, que fala o seguinte: o homem natural não pode entender as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 9 e 10, sabe? Mas o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Está aqui. Vamos ler aqui para ficar mais claro. Tá bom? 2 Coríntios 2, versículo 14. Vamos aqui. Versículo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não recebe as coisas espirituais de Deus, porque para ele são loucura, e nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 14. Agora o 15. Mas o homem que é espiritual, o homem que é guiado por Deus, o homem que tem entendimento das coisas, além do que está sendo visto, ele julga todas as coisas, e por nenhuma delas é julgado. Por nenhuma coisa, por nenhum homem ele é julgado. Como assim, irmão? Você está acima da lei, você não segue a Constituição, as normas do país? Não. Você segue tudo, mas com um enfoque, com a ótica espiritual. Você tem que obedecer uma ordenança, uma lei, você vai seguir, mas vai estar colocando diante de Deus, vai estar intercedendo, vai estar fazendo o possível, segundo espiritualmente, até mesmo para mudar essa lei, se for ruim. Essa situação está se levantando. Por que eu estou falando disso o tempo todo? Porque hoje nós estamos vivendo a pandemia, a necessidade de fechar com
A vacina para garantir pelo menos a sobrevivência de uma parcela da população, sobretudo os que não têm condição financeira, os que não têm recursos para adquirir essas vacinas particular, o governo quer viabilizar de alguma forma, está entendendo? E outros estão cerceando isso. Seringas, meu Deus. No país existe a produção de seringas e os fabricantes estão colocando os preços exorbitantes porque o governo precisa comprar seringa. A ponto do governo ter que determinar a suspensão de exportação. Porque é o momento propício e cada um só cuida dos seus interesses. Cada um só vê os seus próprios negócios. Cada um só cuida do que é propriamente seu. Estão querendo logo completar-se. Mesmo que isso venha a ser em dolo, em detrimento de um país inteiro. De uma gama, de uma grande quantidade de pessoas que está necessitando e que vai necessitar dessa vacina. Aí existe o quê? A seringa, a aprovação da vacina. Ah, não, mas a vacina é 50% de eficácia. Meu filho, é melhor 50% do que nada. Amém? Então, assim, a princípio, a gente vai ficar nessa mensagem. O que está acontecendo hoje em dia? É essa luta. Sabe? É essa disputa nas hostes espirituais. Porque a palavra diz lá em Efésios que existe uma batalha nas regiões celestiais. O mal contra o bem, o certo contra o errado, o que quer fazer e o que não quer fazer. Isso é espiritual. O que se manifesta é uma luta política. Uma parte diz que não, tem que lutar e tem que querer então para comprar logo de 80% de garantia. Mas é mais difícil, não tem viabilidade. Então o que é que tem viabilidade agora? De 50%. Aí o governo, quem pode determinar, está determinando que sim. Aí outra parcela se levanta e diz que não. A política trabalhando contra aqueles que deveriam estar favorecendo. E aí a gente vê a questão das seringas, além de políticos que, de certa forma, têm controle e estão ligados também à indústria de seringa e que têm alguma forma de viabilizar alguma vantagemzinha, de tirar com a compra ou não dessas seringas alguma vantagem. E você vai entender por que está acontecendo tudo isso. Que o povo, infelizmente, no que se refere ao natural, fica sempre em segundo plano. Em primeiro plano estão outros interesses, outras coisas, que não as medidas e as decisões necessárias que o povo está aguardando calorosamente e ansiosamente. Esse mais ou menos é o assunto que falamos na segunda-feira. Hoje em dia, com a Bíblia, o que está acontecendo, quais as consequências e o espiritual por trás disso. Quando os ímpios imperam, não vai comprar de 50%. Vamos votar contra, vamos impedir, vamos fazer manobras políticas para que isso não aconteça. Isso é um império. Estão imperando. Não estão se engrandecendo. Não, vamos ser grandes, vamos ser altruístas, vamos ser pessoas humanas, vamos trazer a vacina, mesmo que seja com 50% de eficácia, mas vai ajudar o povo. Isso é se engrandecer, é pensar no outro. Agora, imperar é não. Já que não é vantagem para mim, já que não é bom, de repente 30% vai vender mais lucro para a gente. Então, vamos impedir de 50%. Esse é o mundo que vivemos, essa é a situação que estamos passando. Aí eu vou trazer agora a frase de Martin Luther King. O que preocupava ele não era o grito dos injustos, mas era o silêncio dos justos. E a Bíblia diz a mesma coisa. Quando o injusto está na frente, está imperando, o povo geme. Agora, se o povo clama a Deus, se o povo ora, se o povo posiciona diante de Deus, se o povo levanta a sua voz, aí vem quietude. Aí vem o justo se engrandecendo. E a paz e a bonança espiritual
para o povo de Deus. Meus irmãos, obrigado pela segunda-feira. Espero que tenha sido de bom proveito esse tempo de bate-papo. Como eu falei, eu estou me esforçando aqui, estou tentando trazer essa reflexão. Eu te peço, coloca aí nos comentários um tema, um assunto concernente. Eu falei disso agora porque é o que está mais latente. Mas existem outras coisinhas aí importantes que o povo de Deus precisa estar atento, precisa estar falando, sabe por quê? Quando nós falamos aqui entre nós, de repente nesse videozinho aí, você assiste e fala de verdade, o pastor Jean está certo. Eu vou me posicionar agora, eu vou orar nesse sentido. É para isso que nós estamos fazendo o vídeo, não é para se promover, não é para engrandecer o nome de ninguém não, meu irmão. Nós estamos fazendo para despertar. Quem sabe o motivo de oração? Eu sei que você tem sua família, suas coisas, você tem N motivos na sua congregação, nos seus amigos, nos seus interesses também, que é normal, você pode pedir a Deus e receber por si mesmo. Mas de repente eu estou te dando uma sugestão de um tema, de um assunto para tu estar orando. Está levando para os teus grupos familiares, para os teus grupos de WhatsApp, de Facebook, onde quer que seja. Compartilha esse vídeo, leva à frente esse assunto, tá bom, meu irmão? Até a próxima.